Conexão Correia conversa hoje com o senhor Antônio Salvador Pedretti Neto, que vai contar um pouco da sua experiência na área administrativa e na área de saúde, discutir um pouco sobre as questões como falta de verba, qual a melhor saída para a saúde no país. Bom, então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco para discutir algumas questões ligadas, sobretudo, à área da saúde. Mas eu queria começar pelo lado pessoal. O senhor é nascido em que cidade? Eu sou nascido e criado em Campinas, filho de pais campineiros e avós italianos. Tive a oportunidade de ser criado por pais um pouco mais de idade, meus pais casaram já aos 30 e poucos anos, e sempre morei com meus pais e meus avós. E os meus avós, meu avô morreu com 100 anos, minha avó com 98, quer dizer, eu passei a minha infância e adolescência criado por pessoas já experientes. Isto me deu, se por um lado, talvez um pouco de comprometimento da infância, porque era cercado de cuidados, por outro, muito aprendizado, muito conhecimento. Então, isso eu sou uma pessoa privilegiada por isso. E aqui, infância, adolescência, em que área da cidade? Nasci e fui criado na Vila Industrial. Meu avô era exatamente ali, do lado da igreja de São José. Meus avós, meu avô principalmente era ferroviário da Mujana, né? Então foi um dos primeiros a construir uma casa lá. Família tradicional, família do comércio, de empresa aqui de Campinas, então era muito conhecido, né? Então eu sempre fui o avô do Jorge Missalha, o neto do Jorge Missalha. E foi muito legal a infância lá, era um bairro bastante familiar, onde a violência de hoje nem se pensava em existir, né? As crianças brincavam na rua, tinha o menor problema, e a gente ia socializando e formando amigos ao longo do tempo, mas foi muito bom essa infância. Chegou a estudar na Capelinha ou não? Não, eu estudei no Branca de Neve. Branca de Neve, que por sinal, a garagem da minha casa abrigava a Kombi da Branca de Neve. E meu maior sonho era andar de Kombi, porque como eu morava perto, não tinha sentido ir, né? Até que um dia a dona Toninha, que era diretora da Branca de Neve, falou, você vai passear com a Kombi comigo. E eu era feliz, porque a Kombi era desenhada todos os 7 anões. Imagina, eu estava lá. Eu estava mais para Lobo Mal do que para 7 anões, mas foi uma infância muito boa, um colégio muito bom, que eu gostei muito, me deu muita base para isso. E esse encaminhamento para o ensino médio e depois para a faculdade, como é que foi isso? Então, eu fui depois, vim estudar no Antônio Vilela Júnior, ali do lado do Castro Mendes, estudei ali, depois eu fui para o Aníbal de Freitas, antes eu fui para o Pio XII, e aí, obviamente, eu senti a diferença do que era sair do ensino público para o ensino privado à época, que era muito forte. E para não ter intercorrências no meio do caminho, eu acabei migrando para o Aníbal de Freitas, lá no Guanabara, então eu concluí meu ensino médio lá. Depois fiz faculdade de administração hospitalar, administração de empresas, só que antes disso eu tive a oportunidade de me graduar, não bem graduar, mas ser um técnico de medicina de urgência, curso que eu fiz em São Paulo e me graduei nos Estados Unidos, né? Eu comecei minha vida muito cedo, do ponto de vista profissional, com 17 anos eu era instrumentador cirúrgico já, de alguns hospitais, de algumas equipes aqui da cidade. E com uma oportunidade que eu tive de uma pessoa da minha família, que era médico do Hospital das Clínicas de São Paulo, eu fui trabalhar com ele lá, sempre em caráter de estágio, alguma coisa desse tipo. Neste momento, isso nós estamos falando por volta de 82, 83, por aí, não minto, acho que era 80 mais ou menos, havia um treinamento muito principiante de atendimento pré-hospitalar, que uma equipe dos Estados Unidos veio para mostrar em São Paulo como faria. Como eu era instrumentador cirúrgico numa equipe de neurocirurgia e trauma, eu acabei sendo treinado por eles e gostei muito dessa experiência. E acho que eu tinha um pouco de habilidade para isso, que eles me convidaram para fazer uma graduação nos Estados Unidos, né? E eu fui para tentar fazer esse tipo de graduação, um curso de 2 anos, um curso rápido, mas neste período meu pai teve um problema de saúde grave e acabou falecendo. Eu sou filho único, ele tinha uma empresa aqui na cidade, eu acabei encurtando essa minha permanência lá para vir para cá e acabar assumindo os negócios da empresa, o que em pouco tempo eu vi, era uma empresa de empreendimentos imobiliários, imobiliária e consultora, em pouco tempo eu vi que eu não tinha absolutamente nada com isso. E aí, para não ficar sem faculdade, eu fui fazer psicologia, eu fiz 2 anos de faculdade de psicologia, também não me encontrei com isso, aí voltei a assumir a função de paramédico aqui no Hospital Mário Gás, e foi muito bem, durante os 6 primeiros meses isso foi super legal, quando de repente descobriu-se que eu não tinha uma formação técnica, uma graduação técnica que me habilitasse legalmente a estar ali.
E aí eles me migraram para a coordenação do pronto-socorro, para ser um assistente do diretor do pronto-socorro. Aí nasce a minha vida de administração hospitalar. Quando eu fui para lá e percebi que eu gostava de fazer, e gostava porque, como eu já tinha atendido o setor de ambulância para a rua, eu sabia o que era basicamente necessário para as ambulâncias e para os médicos e enfermeiros. E eu comecei a usar esse conhecimento no pronto-socorro. A gente começou a tirar todas as coisas que não eram tão necessárias e deixar minimamente o necessário. E isso eu angariei uma confiança muito grande do corpo clínico e dos profissionais de uma maneira geral. E aí eu acabei migrando disso daí para a área de administração hospitalar. Eu fiz o curso aqui na PUC, depois, quando eu percebi que eu estava bem engajado nisso e era uma coisa que eu queria, eu acabei me graduando em empresa também na PUC. E aí eu fiz vários cursos de especialização. Eu fiz administração de materiais e produtos, fiz administração de recursos humanos, financeiros, e fiz um curso que me ajudou muito na vida, que era um curso que foi dado pela Escola Superior de Guerra, através da ADESG, Associação dos Formandos de Escola Superior de Guerra, que é um curso de política e estratégia. E eu comecei com esse aprendizado que eu tive lá. Aliás, diga-se de passagem, o destino é tão gratificante que hoje eu sou o coordenador desse curso aqui em Campinas. Com esse conhecimento de estudo de políticas e de estratégias para resolver problema, eu dei o chute inicial na minha vida. A minha vida profissional, já entrando um pouco nesse campo, eu comecei a minha... Eu só queria fazer uma interrupção para falar dessa questão essa experiência prática, me parece que foi um diferencial importante, né? Sem dúvida. Porque Sem dúvida. uma coisa é ter o conhecimento teórico, mas... Você diz como paramédico? Sem dúvida, sem dúvida. Eu Eu acho que foram duas coisas muito importantes, porque, como eu te disse, eu tive a felicidade de ter uma criação superprotetora. Então, para mim, não era uma infância e uma adolescente com superfaturamento de recursos financeiros, mas era uma educação financeira, um crescimento familiar muito bom, mas mesmo assim protegido da sociedade, do que aconteceu. E quando eu fui para o Mário Gatti e fui para a ambulância atender periferia, eu conheci um mundo totalmente diferente do que me era apresentado. E ali me deu um valor humano muito importante, né? Saber que existem pessoas diferentes, mas que devem e têm que ser respeitadas, né? Nos seus limites, nas suas posturas, etc. E isso foi um negócio muito bom para a minha vida. Eu passei dali para frente a trabalhar com saúde, a trabalhar com pessoas e nos diferenciais, né? Nos médicos, nos enfermeiros e nas pessoas carentes. Já trabalhei em vários hospitais, pois eu te relato isso, hospitais de poder aquisitivo alto, de público já diferenciado. E estou no Unicamp, que é um hospital eminentemente público, de atendimento à classe menos favorecida. E eu acho isso, até hoje, um grande aprendizado na vida da gente, porque a gente ouve cada história e cada coisa que te faz repensar. E isto foi o mote para eu direcionar a minha vida dentro da área hospitalar. Perfeito. Você está dizendo, então, depois do Mário Gatti, como é que foi a sequência? Então, depois do Mário Gatti, com essa experiência que eu tive, eu acabei sendo convidado. Na realidade, eu fui para o Hospital Samaritano de Campinas, que era a Sociedade Evangélica, e aí começa um ponto muito importante, porque se você me perguntar hoje qual é a minha área de especialização mesmo dentro da saúde, eu acho que eu sou um grande, desculpa a falta de modéstia, grande eu sou mesmo, só se olhar, né? Eu sou um bom gestor de crises, porque eu tenho enfrentado essa área há muito tempo, sem nunca ter feito opção por ela, mas sim porque a vida me levou por situações que elas estavam presentes e eu consegui atuar de uma forma satisfatória. Eu saio de lá e vou para o Hospital Samaritano, na condição de assistente da diretoria, assistente de administração da diretoria. E era um momento de crise do hospital, porque o hospital... Ele foi criado na década de 70, 76, 78, com todo o apoio dele na Igreja Evangélica. A Sociedade Evangélica Beneficente é que mantinha o hospital. E eles criaram um hospital exatamente para atender a sociedade evangélica sem nenhuma preocupação com custos e com recursos financeiros. Então, quando a gente chegou lá, tudo era oferecido para essa sociedade, que criou o hospital e o fez funcionar. Mais ou menos o modelo do Einstein e do Sírio, que atendem comunidades bastante específicas. Só que sem nenhum tipo de ressarcimento. E um hospital da grandeza que ele tinha na década de 70, por ser o melhor hospital de Campinas, mais bonito, etc., ele começou a descer uma ladeira que não era fácil. E aí entro eu tentando reorganizar, por exemplo, a parte da medicina suplementar do próprio hospital, que hoje é o Plano Samaritano, né? Voltado para aquele público, mas que com
à condição de que houvesse uma contrapartida financeira. Então, foi um momento que eu ajudei, eu tenho certeza disso, ajudei bastante a equilibrar a situação do hospital. De lá, eu acabo migrando depois, eu tentei voltar para o Hospital das Clínicas de São Paulo e por uma relação até familiar que eu tinha com o então vice-governador da SQS, ele me pede para ficar, nesse momento era a campanha dele para governador do estado, ele me pede para ficar alguns meses junto a ele lá no Palácio para organizar as demandas vindas de deputados e prefeitos com a questão saúde da região. Eu fiquei mais precisamente 3 meses lá até ele ser eleito e foi uma coisa muito boa porque eu aprendi um outro lado da medicina que eu não conhecia, que é nos postos de saúde, os centros de saúde, os hospitais menores das cidades mais simples, menores. Então, foi um enriquecimento muito grande, embora muita gente fale, mas você foi trabalhar no meio político. Não, eu fui ser um técnico dentro da área política, de angariar demandas, selecionar as coisas, levar para as pessoas responsáveis, e o que me trouxe um conhecimento grande. E nesta época, concomitantemente, o Hospital das Clínicas da Unicamp sofreu uma mudança muito grande. Ele era base no Hospital Santa Casa, no Irmãos Penteado, e aí ele migra, em 85, para as instalações de Barão Geraldo, que era um prédio lindo, bonito, novo, muito dinâmico. E o Orestes me pede para vir aqui representando o governo de estado, junto ao Conselho Universitário, que é uma cadeira que o governo tem até hoje. Só que eu era muito ingênuo para um conselho universitário, numa universidade desse tipo. Quando eu cheguei aqui, o reitor, então, meu querido e saudoso professor Zé Estoliano Pinotti, falou, não, você tem a experiência que eu preciso, você vai para o Hospital das Clínicas. E eu fui para lá, num grupo que chamava Assessoria Técnica, que é quem estava organizando toda a implantação do hospital. De novo, nasce mais um conflito para que eu operasse. Quando a migração foi feita, a mudança foi feita do Hospital da Irmandade de Misericórdia para lá, não foi feita em bloco, ou melhor, não foi feita no total, foi feita em bloco. E os blocos que ainda ficaram aqui, eles tiveram muita demanda de voltar, de ir para a Unicamp, porque era uma casa muito mais bonita, muito mais moderna, etc. E isso deu um problema muito sério. O pronto-socorro, por exemplo, funcionava no Irmãos Penteado. E aí nós tivemos uma pressão violenta. Eles fecharam o pronto-socorro do Irmãos Penteado, ou vamos para Barão Geraldo, ou não tem mais pronto-socorro. Aí eu fui designado para fazer isso. Eu coordenei um grupo de enfermeiras, médicos, de todos os profissionais, para a gente montar o pronto-socorro. Nosso pronto-socorro foi aberto com uma capacidade de atendimento de 30 pessoas dia, que era o que a gente achava que era o condizente de fazer. O primeiro dia deu 80 pacientes dia, na segunda semana 150. Quer dizer, não tinha planejamento que resistisse isso, né? E aí, obviamente, você tem uma demanda de fora da sociedade, você tem uma oferta muito menor, você tem recursos menores e você tem que administrar porque essa situação está instalada. Não dá para dizer, é a mesma coisa que você falar, estou com um voo pleno oceano, indo para os Estados Unidos, 400 passageiros e de repente acabou o combustível do avião, eu tenho que pousar em algum lugar. Daí eu acabei também, logo em seguida, há uma intervenção dentro do Hospital das Clínicas pela mudança de gestão que teve do professor Pinotti para o professor Paulo Renato. E o professor Paulo Renato faz uma intervenção administrativa no hospital e nomeia não seria bem um nome interventor, que foi dado o nome de coordenador geral de administração, que veio de Porto Alegre, uma pessoa muito boa, competente, mas que veio carregada de preceitos culturais, de formação daquela região. Ele foi administrador de bons hospitais lá. E quando ele veio e abraçou a Unicamp, novamente surgem crises uma atrás da outra. Porque era completamente diferente. E outra, ele veio cercado dos livros, né? O que é parâmetro para isso. Todos os parâmetros têm que ser estudados, respeitados, mas têm que ser flexibilizados dependendo da região. E aí começaram os desencontros com médicos, com isso e aquilo. Eu fui guinado a ser coordenador geral adjunto do hospital. E fiquei lá até 88, ou seja, 2 anos mais ou menos. Ajudei muito na implantação do pronto-socorro, UTI, várias unidades, ou seja, desenvolvi muito meu conhecimento lá. Aí o professor Zé Martins Filho, na época, era candidato e foi eleito diretor da Faculdade de Ciências Médicas. Ele, médico excelente, pediatra reconhecido, professor adorado por todos, mas sem um conhecimento prático de como anda a vida de hospitais. E ele me convida para fazer a assessoria dele, naquela época, uma vez que ele era, como diretor da Faculdade de Medicina, que ainda é até hoje o diretor, presidente do Conselho de Administração do hospital, do GAISM e depois do Hemocentro. E eu fiquei 2 anos com ele lá.
E por que 2 anos? Porque aí ele foi levado a ser vice-reitor, coordenador geral da universidade, quando o reitor era o professor Carlos Vogt. Fui para lá com ele, aí já não mais tão envolvido na área de saúde, mas envolvido em questões da coordenadoria geral, ou seja, eu fui um dos primeiros coordenadores do programa de moradia estudantil e de vários outros programas, e aí acabei me integrando mais ainda na questão da universidade como um todo, né? Depois disso, acaba a gestão do professor Martins em 98, 99, não me recordo bem, mas ele era o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, lá em Brasília. E eu fui com ele para lá e nesse momento eu começo a circular por várias universidades e sempre tentando ajudar, como fiz em algumas delas, na questão de gestão hospitalar. O modelo de hospital ideal para ser um hospital universitário absorvido por algumas universidades, que nem sempre as universidades naquela época montavam os seus hospitais, eles incorporavam alguns hospitais. Neste momento, o Paulo Renato me convida para ser um assessor do Ministério da Educação e me designa para ir para Belém do Pará. Eu fiquei um bom tempo em Belém do Pará, acho que 6, 8 meses morando lá, e como eu te disse antes, ajudando a incorporar o hospital dentro do complexo da faculdade da Universidade Federal do Pará, e o reitor, sabendo da minha experiência como chefe de gabinete, que eu fui da gestão do Martins, ele me pede para ajudar um pouco também nessa questão. Então, de novo, eu saio um pouco da área hospitalar para ir para a área de educação, que é uma área também, eu divido a minha vida em 2 coisas, em educação e saúde. Eu nunca deixei nenhuma das 2. Depois de lá, voltei para Campinas. Quando eu te disse a situação começou a ficar difícil para o Ministério da Educação, eles resolveram desacelerar o projeto que eles tinham, né? Na época surgia muito o assunto de que as assessorias que o Ministério da Educação estava dando nos hospitais era simplesmente para privatizar, porque isso era uma ordem do BID, uma vez que o Paulo Renato era oriundo de lá, né? Aí eu volto para Campinas, o Hélio me chama para trabalhar na gestão dele, na realidade na Secretaria de Saúde com o professor Saad, com a Carmen, com a Carla, e eu viro um assessor da área de urgência e emergência. E nesse momento existe uma comissão, a gente coordenava todos os postos de saúde, toda a área de urgência e emergência, inclusive o SAMU, que era o coordenador, meu querido amigo Hansen, que faleceu. E nos intervalos dele, nos poucos intervalos que ele ficou fora por saúde ou por problemas de férias, alguma coisa, eu coordenei o SAMU nessa época. E aí volto para a Unicamp, que é sempre a minha casa, né? E fiquei na Unicamp e o professor Martins me pediu que eu assumisse a coordenadoria administrativa do Centro de Investigação em Pediatria, o CIPED, que foi uma criação dele na Faculdade de Ciências Médicas. E continuo lá até hoje. E aí a Faculdade de Ciências Médicas usa um pouco desse meu conhecimento e me colocou como presidente do Comitê de Gestor de Recursos Humanos, várias comissões. Hoje, por exemplo, eu acabei de coordenar o grupo lá do Prêmio PAEP, né, os melhores profissionais do ano, da nossa área. Então eu sempre me envolvi com isso. Ao longo desse período, concomitante com isso, eu acabei sendo convidado, na época, pelo Heitor Regina, falecido, que era o presidente da Beneficência Portuguesa, como eu sou sócio remido lá, para também incorporar a direção. Aí eu acabei sendo vice-presidente da Hospital Beneficência Portuguesa e encontrei nada mais nada do que menos do que uma bela crise. Qual era essa crise da época? A questão da venda do hospital, da presença do Hospital Coração de Jesus, que não dava para fazer nada, não dava para você reformar, só tinha uma opção, vendê-lo. E aí a gente acabou vendendo para o grupo Intermédico e isso deu muita confusão, tivemos que explanar para toda a diretoria que o hospital não tinha mais condições de sustentar 2 hospitais. Aqui ele não tinha condições de atendimento, por condições estruturais, físicas. Se batesse uma porta, caiu o prédio. Então tivemos que tirar os pacientes e trazer para cá. Reformá-lo significava restaurá-lo, porque é um bem patrimoniado, é um bem tombado. Então isso era um dinheiro muito caro que a Beneficência não tinha. Então essa época foi muito bom. E logo depois da minha gestão lá, eu acabei migrando para o Hospital Irmãos Penteado. Por quê? Porque um dos funcionários que trabalhavam comigo diretamente, ele era genro do provedor. E o provedor conhecia muito da sociedade, era uma pessoa muito benquista, mas não conhecia de hospitais. E aí eu fui para lá ajudá-lo e acabei sendo provedor também por uma gestão lá. E estou até hoje dentro lá do hospital, na medida do possível, ajudando quando sou demandado, mais hoje pela classe médica do que pela própria gestão.
O atual gestor de lá foi meu vice na época, e a gente tem alguns conflitos de ideias. Eu acho ele uma pessoa competente, uma pessoa muito inteligente, mas a gente tem alguns conflitos de ideia. Então hoje eu ainda continuo lá, porque alguns grupos me chamam de vez em quando para ajudar. E isso foi um pouco da minha área da saúde. Em paralelo com isso, desde que eu estava na PUC, eu comecei a lecionar. Eu tinha um professor, Aníbal Baca, que era um professor sensacional, que ele dava problemas brasileiros, análise de estratégias de problemas brasileiros, e ele ficou doente, gravemente, inclusive faleceu. E eu assumi a cadeira dele e fiquei um bom tempo lá. Com isso, eu acabei migrando para o PROASA, que é um programa de administração hospitalar feito no HC São Paulo, para a Fundação Getúlio Vargas, e eu dava aulas no Brasil inteiro, nos finais de semana, num curso chamado Administração Hospitalar. E a minha cadeira especificamente era Hospital como Empresa. E aí eu descubro, isso eu estou falando de novo, estou voltando lá atrás do outro lado, eu descubro que o hospital como empresa era uma trincheira que eu podia criar, brigar e implantar. E fui de Porto Alegre até Rio Branco, em todas as capitais, exceto Tocantins, que é mais nova, em todas as capitais, por várias vezes no ano, eu ia para dar esse curso para médicos e gestores. E comecei a criar, modéstia à parte, um certo respeito por essa luta, por essa minha defesa de ideia, os hospitais serem transformados. E tem um episódio muito interessante que eu estava dando uma aula em Belo Horizonte, um auditório de 300 pessoas, e eu percebi que a primeira fileira eram dirigentes de hospitais religiosos. Tinham várias freiras lá sentadas e tal. E à medida que eu falava em hospital como empresa, você usa o quê? Que uma boa gestão acaba gestando lucros, resulta nisso. No intervalo, elas vêm me perguntar: professor, gostamos muito do que o senhor falou, mas nosso hospital é religioso, nós não podemos falar em lucro. Eu falei: irmã, a senhora pode fazer o seguinte, como lucro é uma palavra pecado para vocês, usa a experiência de superávit. A senhora vai ter superávit. 6 meses depois eu recebo em casa um presentinho olhado por elas dizendo assim: o seu superávit foi sensacional. Então você percebe assim, você tem que sentir a realidade da pessoa, a cultura do ambiente da pessoa, para você saber o que você faz, né? Esses cursos me deram uma visão muito grande de Brasil, em termos de gestão hospitalar. E eu acabei trazendo, e hoje pratico isso em todos os lugares que eu sou chamado, né? Eu tenho como base profissional hoje em dia trabalhar no Unicamp, sem dúvida nenhuma, né? Nessa época também eu acabo sendo convidado a entrar para diretor de ensino de um grupo educacional aqui de Campinas, que tem um colégio grande, uma faculdade na época muito grande, e eu fiquei lá durante 15 anos como diretor. A faculdade tinha 17 cursos, o colégio tinha acho que 8 cursos, a gente tinha quase 6 mil alunos. E eu fiquei um bom tempo lá e só saí de lá porque a demanda do Unicamp acabou me tomando mais tempo, né? E esse foi um pouco o trajeto que eu fiz aí da minha vida profissional. Sempre a área de educação e a área de saúde correndo em paralelo. Eu queria aproveitar essa sua experiência aí que você narrou para 2 perguntas e uma só. Primeiro, se há uma frustração, por exemplo, em fazer uma gestão de um hospital público em relação ao hospital privado, porque as decisões no privado são muito mais rápidas, de repente uma canetada resolve. O público depende de uma série de caminhos a serem percorridos, às vezes com licitação ou tudo mais. E dentro disso, quer dizer, quando há dificuldade para se resolver imediatamente, qual o grau de criatividade que é preciso usar nesses casos? Respondendo da segunda para a primeira para você, o grau de criatividade é sempre o máximo que você puder. A divergência que eu acho entre um hospital público e o privado é que no público existe uma competição pelo poder. As pessoas que estão lá dentro, elas já estão nomeadas, elas já têm os seus cargos, normalmente são professores ou médicos antigos, diretores, então existe uma certa briga pelo poder. No privado, a briga é financeira. A disputa que você tem dentro do hospital público é a radiologia quer ser mais importante que o laboratório, a cirurgia quer ser mais importante que a clínica. Já dentro do hospital privado, a radiologia ganha mais que eu preciso fazer alguma coisa para ganhar mais. Tal. Então são 2 vertentes totalmente diferentes que, insisto para você, se você não tiver a criatividade de saber transitar por elas, é um perfeito juiz, sem tomar partido de um lado ou de outro, e ver qual é o melhor e tentar convencer o que não é o melhor para
pelo menos lutar pelo que seja melhor para o hospital, né? Então existe sim essa diferença muito grande e eu acho que a criatividade está aí. Se você não usar a sua criatividade, sua sensibilidade, percepção, eu costumo dizer o seguinte, em mesas de reuniões das quais eu me sento às vezes coincidentemente pela cabeceira, a coisa que eu menos falo é falar. E a que menos faço é falar. A coisa que eu mais falo é observar. Porque ali eu começo a ver qual é o comportamento de aceite ou de reclusão das decisões e das ideias. Na abordagem de recursos humanos também há uma diferença grande de acordo com a cultura de cada unidade. Sem dúvida. Um funcionário público você não demite. Um funcionário privado corre o risco. E isso é uma coisa que eu quero te falar já já. Essa questão básica no Brasil de saúde pública é a questão da falta de verba. Nessa questão, tratando exatamente da questão do Hospital das Clínicas, há uma discussão para transformar numa autarquia para ser gerenciada pelo governo do estado, que passa a custear toda a necessidade financeira, né? E, em contrapartida, a Unicamp assume a responsabilidade de criar novos cursos, aumentando o número de cursos oferecidos. A criação da autarquia é a solução para o HC? Do ponto de vista acadêmico, eu não tenho dúvida. Ou seja, do ponto de vista da universidade, eu não tenho dúvida. Do ponto de vista da sociedade, eu acho que vai ter que sofrer uma adaptação boa aí. Por quê? Eu acho que a Unicamp hoje, sem dúvida nenhuma, está na mão de duas áreas de saúde, na mão de duas pessoas muito experientes, que é o professor César, que é o reitor, é uma pessoa que já viveu 2 ou 3 gestões de chefe de gabinete, e chefe de gabinete, eu posso te dizer, de cadeira, é o cara que mais conhece a universidade, às vezes mais que o reitor. E atualmente o coordenador da área de saúde, do DES, que a gente chama, é o professor Zeferino, Luiz Carlos Zeferino, que também é uma outra pessoa muito capaz. E a ideia de autarquização do hospital, ela já vem, desde a época que eu entrei, já vem sendo discutido isso. E sempre esbarrando em reações políticas da comunidade. Eles estão fazendo um trabalho atualmente que é conversar com cada segmento da comunidade e explicar. Explicar o quê? O Hospital das Clínicas, hoje, ele é fundamental para a região. E eu arrisco a te dizer, quase que interestadual, porque nós temos pacientes de Minas, de Mato Grosso, que vêm muito para cá. Então, ele é muito importante para isso. E ele é muito custoso, porque nem todos esses pacientes que vêm estão previstos pelo SUS. Ou seja, o dinheiro que o SUS manda para você atender, ele não cobre a totalidade dos pacientes. Então, quem cobre essa diferença? A universidade. Com quase 1 bilhão e pouco por ano que ela coloca lá, que se você for analisar, não é obrigação da universidade. A universidade tem 3 pilares: graduação, pós-graduação e extensão universitária. O hospital, ele entra como um complemento na formação de graduação e pós-graduação da área médica. Então, ele é um ser importante, mas não quer dizer que precise estar dentro da universidade. Olha o exemplo do HC São Paulo, né? O HC São Paulo é um hospital fundamental e importante, mas é uma autarquia do governo do estado. Ele não é da USP, ele é da USP porque tem uma parceria com a USP, tem um acordo com a USP de servir de campo de ensino e pesquisa. Eu acho que isto caminha a Unicamp. Eu não vejo outra alternativa para isso. Passarmos ao governo do estado. Foi feito um seminário agora, vocês devem ter acompanhado lá na Unicamp, e vieram algumas autoridades, inclusive o ex-reitor da Unesp esteve presente e tal, que são hospitais da rede de pertencentes ou ligados a universidades que passaram a ser autarquias. Todos eles mostraram bons resultados do ponto de vista de investimento. E aí eu discordo um pouquinho quando você fala que um problema é dinheiro, eu já te digo por que eu acho que não é. Todos eles tiveram bons investimentos, mas tem um fator complicador que é a questão de recursos humanos. Recursos humanos, você esbarra no governo ter projeto na Assembleia que aprove novas vagas para determinadas áreas. E isso tem resistência. O próprio Hospital da Unesp demonstrou o seguinte: eles têm 600 vagas em aberto há mais de 1 ano e tem uma dificuldade em criar concursos para fazer isso. Por quê? Porque depende de diretriz orçamentária, lei orçamentária, que aprove essa expansão de vagas, né? Então, assim, para a Unicamp, eu acho que ela vai ser um grande avanço. Consequentemente, se tiver um avanço, vai melhorar para a população. Mas o que nos preocupa, e principalmente eu digo isso porque estou lá dentro, é a questão de recursos humanos. A Universidade de Campinas hoje, principalmente a área hospitalar, quando eu entrei, o Hospital das Clínicas estava sendo montado, o CAISM estava sendo desenhado pelo Pinotti. Então, grande parte dos funcionários da universidade como um todo estão lotados na área de saúde. Muitos já aposentaram e outros aposentam até 2030.
Então, até 2030, a universidade vai ter uma diminuição de funcionários muito grande. E você fala, bom, se tem uma diminuição, vai ser bom porque diminui os recursos gastos? Não, porque os aposentados continuam na folha de pagamento da Unicamp. É a Unicamp quem paga os aposentados. Então, uma pessoa sai, você tem que colocar outra no lugar e buscar dinheiro para isso, o que não é fácil. Agora, por um lado da população, se você tiver o avanço, por exemplo, a aquisição de novos equipamentos, abertura de novas áreas na emergência, na urgência, ou mesmo no ambulatório, etc., vai ser ótimo. Mas será que a gente tem recursos humanos para isso? Eu costumo dizer, eu atuo também como consultor e às vezes alguns hospitais me contratam, olha, vamos a Brasília buscar dinheiro para fazer um hospital oncológico. Ok, vamos. Em Brasília você vai receber o acolhimento, você vai receber o apoio. Se você tiver um bom projeto e bons canais, você vai ter recurso. Aí você vem de lá com um dinheirinho, opa, eu já tenho dinheiro para montar o hospital. E para manter? Aí começa o problema. Porque até tocar nesse ponto, segundo consta, até onde eu sei, você manter o hospital funcionando praticamente é um custo de construção por ano. Mais ou menos isso. Eu não tenho os números exatos, mas é mais ou menos isso. As pessoas vibram muito, isso eu estou dizendo dos hospitais privados que vão no SUS. Poxa, eu vou abrir oncologia. Oncologia é uma área que hoje em dia é uma demanda muito grande e é uma área cara, muito cara, né? Os medicamentos são caríssimos, os equipamentos são caríssimos. Aí você vai a Brasília, tem programas especiais para isso. E eles falam, olha, você tem um bom projeto físico aqui, você tem um bom estudo de demanda, de tudo isso. Que legal, aprovado. Põe para funcionar. Mas vai render isso, tá? E até render isso, né? Isso se transmite para a educação também. Outro dia eu fui procurado por um grupo educacional. Não, nós vamos abrir uma faculdade, o que você acha? Eu falei, você tem quanto de capital? Não, mas esse não é o problema, nós vamos chegar a 500 alunos rapidinho. Enquanto chega a 500 alunos, quem paga? Os professores, os funcionários. Se você não tiver um aporte para isso, para depois você dizer o seguinte, legal, já está rodando o dinheiro aqui dentro, tudo bem. Na saúde é a mesma coisa, sabe? Dinheiro, por isso que quando você me falou o problema é de dinheiro, particularmente, na minha experiência, eu continuo dizendo que o problema é gestão. E aí vem a minha experiência de hospital como empresa, né? Quando a gente fala hospital como empresa, é ser organizado, é ser operacionalizado como uma empresa. Porém, entendendo que o objetivo final seu não é produzir um celular, uma maçã de óculos, é produzir saúde para as pessoas, reabilitar essa pessoa para voltar. Então, aí tem um fator diferencial muito importante. Mas você pega hoje em dia, eu vou citar, sem citar nomes, mas aqui em Campinas, e obviamente vocês estão no meio e sabem disso, você pega, por exemplo, uma área radiológica, um exame de radiologia, um exame qualquer, um cateterismo, alguma coisa desse tipo. Se for num hospital privado ou uma medicina suplementar, o que eles vão tentar fazer? O máximo possível de exames, porque é rendimento para o médico, é rendimento para a clínica, é o preenchimento dos custos, etc. Então, vamos trabalhar bastante. Num hospital público aqui de Campinas, que não era Unicamp, outro dia tem uma demanda aí de aproximadamente 2 anos de espera para um determinado exame, e numa segunda-feira a médica fez um único exame. E por que isso, se tem tanta demanda? Porque não tinham trazido o lençol para a maca, porque os insumos não estavam preparados, porque tinha uma série de porquês isso não aconteceu. E qual foi o resultado disso? Nenhum. Foi feito só um exame numa tarde. Então, quando eu falo para você que, na minha opinião, tem que ter uma gestão empresarial, é o seguinte, você tem que montar um esquema, uma das coisas que mais se reclama no centro cirúrgico, a demora da espera de cirurgia. Eu vou fazer uma colicistectomia às 7 horas da manhã. Uma cirurgia dessa é 30 minutos, 40 minutos. Mais uns 30, 40 minutos para preparar uma nova sala, higienizar, etc., preparar. Às 9 horas eu poderia fazer uma outra. Nem sempre isso acontece. Aliás, na maioria das vezes, a cirurgia vai ser às 10, 10 e meia. Por quê? Porque alguém foi tomar um café, foi não sei o quê. Se você tem um centro cirúrgico organizado, supervisionado por alguém que cuide de produção, e cuide de produção respeitando a humanização, o acolhimento, tudo aquilo que é necessário. Se você tem isso, a cirurgia vai ter uma outra às 9h30 da manhã ou 9 horas, vai ter uma outra às 11, vai ter umas 2. Você faz a roda girar. Produtividade. Mas a produtividade na saúde precisa tomar cuidado com o acolhimento. Então, meu exemplo pessoal. Em dezembro do ano passado, eu faço todo um check-up. Detectou-se que eu estava com litíase biliar, cálculo no vesículo. Fui conversar com 2, 3 cirurgiões amigos meus, porque é sempre assim, a gente
passei 200 vezes em cirurgia, ajudando, fazendo, etc. Tudo tranquilo. Deita no lugar para você ver se fica bom, a coisa é outra. Então fui conversar com 2, 3 cirurgiões de minha absoluta confiança. Não, vamos operar. Eu fui acolhido num hospital aqui de Campinas, às 5 horas da manhã, que foi marcada a minha internação, às 6h30 eu estava na sala, com todo mundo do meu lado apoiando. Olha, tudo bem. E não é porque era eu, é porque eu era um paciente. É assim a rotina deles. Eu tomei o devido cuidado de saber de outras pessoas que foram operadas, que não tinham o conhecimento que eu tenho, dentro dos hospitais, e eles são tratados da mesma maneira. Eles foram acolhidos ali, está ali a enfermeira te dando os papéis, pulseirinha, etc. Ó, legal, vamos, troca, tal. 7 horas o cirurgião entrou, 7h45 mais ou menos eu fui para o pós-operatório, 10 horas eu estava no meu quarto, meio-dia eu almocei, 3 horas da tarde eu fui embora. Isso é muito bom em todos os sentidos. Primeiro, vamos mais importante, o paciente. Quanto menos ele fica no hospital, menor a chance de uma complicação hospitalar. Né? Contaminações, infecções. O hospital é super protegido. Mentira, o hospital tem contaminação em qualquer lugar. Mas quanto menos tempo fica, qualquer um que faz um procedimento, diminui a imunidade, consequente. Bom, então, para o lado do paciente, isso é uma garantia muito melhor. Para o lado do hospital, ele pode rodar mais a cirurgia. Então, isso é uma coisa boa. Ele roda mais, pode colocar mais cirurgias e entra mais recursos para ele. Para o lado da medicina suplementar, é muito bom. Por quê? Porque você tem um enxugamento dos custos. Você não precisa manter um paciente mais 3, 4 dias lá dentro. Você mantém uma diária do hospital. Então, é muito bom para os 3 lados. Quem faz isso? Os hospitais mais modernos. Aí tem alguns hospitais aqui em Campinas que são muito tradicionais, estou falando de medicina privada, muito conhecidos, etc., que resolveram implantar isso. Por quê? Porque viraram hospitais empresas, ou legal, etc. Não, porque são administrados por fundos de investimento que buscam a lucratividade. E o meio desse buscar a lucratividade está o paciente, que nem sempre é respeitado. Eu canso de ouvir reclamações bobas. O meu amigo aqui, o Ítalo, foi operado, a família dele está inteira na porta do centro cirúrgico. Qual a informação que se dá para uma cirurgia de 4 horas? Nenhuma. Aí você vai no hospital como o Einstein, em São Paulo, por exemplo, a sala de espera tem um painel enorme que o cara conta tudo o que está acontecendo na cirurgia. Olha, o paciente teve a entrada, o paciente está em campo, o paciente já saiu, sem intercorrência. Isso é uma tranquilidade para a família, é um acolhimento da família. E em base disso eles estão em produção. Saiu, vamos lá, equipe, vamos entrar, vamos arrumar a sala, limpar e tal. Qual é o índice de infecção deles? Lá, baixíssimo. Então, se você toma cuidado, os cuidados devidos com o ser humano e com os recursos materiais, você consegue girar mais rápido isso. Então, eu acho que é uma vantagem hoje de ambos os lados. Por isso é que eu digo muito, a questão do hospital, a questão da saúde hoje no Brasil, ela não está limitada a recursos, ela está limitada a você fazer boa utilização dos recursos. A gente tem ótimos gestores, não estou fazendo crítica aos gestores em geral, mas quando você vai às cidades do interior, cidades menores, e aqui a região tem muito disso, você se assusta de ver o que você vê. Não é uma Campinas, longe disso, embora fisicamente não está ali, mas é uma cirurgia que faz de manhã, uma tarde ou uma noite. O paciente está, às vezes, com uma apendicite supurada, arrebentou o apêndice dele, vai dar uma peritonite e tal, não sei. Mas amanhã cedo a gente opera. Esse cara chega em óbito amanhã cedo. Mas por quê? Porque o raio-x não está pronto, tem que pegar não sei o quê, a medicação não veio. Isso não pode existir. Aí volta aquilo que eu te falei lá no passado. Por que eu ganhei credibilidade com os médicos? Porque quando ele abre a maletinha dele dentro da ambulância, ele sabe quais são os 10, 15 itens que não pode faltar, e não faltavam. Aí vem alguém falando, não, mas eu preciso de uma cânula tal, não sei o que, mas está no padrão? Não está, então vamos esperar, a gente tem a outra aqui. E como paramédico a gente aprende muito a fazer isso, né? Como é que você faz uma traqueostomia? Você faz uma traqueostomia com bisturi, você posiciona certo e faz. A gente aprende a fazer com tampa de caneta Bic. Por quê? Porque se não tem o bisturi, o que eu vou fazer? Deixar o cara morrer por insuficiência respiratória? Você tem que fazer de algum jeito. Então, a medicina nos Estados Unidos vê muito esse lado, sabe? Ela não se preocupa com todos os melhores recursos que você possa ter, ela se preocupa em ter recursos para acontecer. Claro que a medicina de lá tem críticas também, não é o mundo que a televisão desenha para a gente, né? Chama uma tomografia, uma ressonância, não é bem assim. Mas assim, você vê que eles fazem tudo acontecer com o que tem, e fazem bem.
Porque então, os estrelados têm missão pública, né? Lá é Sim. A grande maioria é particular. Mas aí é uma questão do recurso, você entende? Ele teria dinheiro tranquilamente para colocar uma medicina pública. Mas a medicina privada dele funciona muito bem. As pessoas, por que você reclama de pagar imposto de renda? Eu falo isso da minha parte, tá? Não sei que as pessoas discordem, mas eu fico muito bravo porque eu falo assim, poxa, eu nunca usei serviço público praticamente na minha vida. Meus filhos foram criados, graças a Deus, em escola privada. Sempre tiveram medicina suplementar. Eu moro num lugar onde eu pago IPTU, etc., mas é muito bem privilegiado. Então, eu não uso, e eu sou descontado uma fortuna de imposto de renda. Então, quando as pessoas olham e falam assim, mas o cara ganha bem, mas não vê o que a gente paga de impostos, né? E para que isso? Então, se esse dinheiro fosse muito bem usado e no retorno, para que você teria que pagar pedágio? Para que você teria que pagar IPVA? Para que você tem que pagar seguro obrigatório? Se eu tivesse estradas e pessoas conscientes de usar um carro sem velocidade, sem isso, sem aquilo, as coisas iam fluir muito bem. Mas aí, o que você faz? Você abre o Correio Popular todo dia, só tem notícias de corrupção, só tem notícia de desvio de dinheiro. Vocês viram ontem na televisão noticiando que as pessoas estão falsificando bebida com etanol. Isso é eu fiz uma época, eu estava no conselho lá do Boldrini, muito tempo atrás, a Silvia lembra disso, a gente começou a observar que as medicações que ela usava sempre, em todos os lugares, não estavam funcionando nos pacientes. Tinha algum problema, andou para análise, era placebo. Quer dizer, até medicação oncológica para crianças, os caras na época faziam isso. Então, assim, você fica hoje... eu tenho meus amigos que sempre falam o seguinte, eu gosto de tomar uísque, tomo muito pouco, mas vamos comprar uísque em tal lugar, está com preço barato. Eu falei, eu não vou, porque eu tenho medo do que vem. Agora que esse negócio do etanol piorou. Etanol, né? Metanol, desculpa, metanol. Mas você viu que tem uma médica da Unicamp, a Camila, se eu não me engano, que falou ontem no Fantástico que já há alguns casos do pessoal consumindo isso, principalmente o pessoal mais vulnerável, né, de moradia de rua, alguma coisa, porque é mais barato do que você comprar 1 litro de pinga. Quer dizer, isso é sensacional, uma explosão dentro do organismo, né? Um etanol combustível, 3,80, 4,20, um litro de 51, R$15. Quando eu estive no hospital em Recife fazendo um trabalho, e me chamou muita atenção, que era o Príncipe, acho que o Príncipe Rei, não lembro como era o nome do hospital, eles estavam com uma demanda muito forte de crianças intoxicadas e indo à morte, crianças de vulnerabilidade, né, de rua. O que eles faziam? Na época, as crianças já dos seus 14, 15 anos e tal, eles recolhiam o lodo da água parada na sarjeta para injetar na veia. Aquilo era altamente tóxico, dava um barato assim lá em cima, mas morriam no dia seguinte. Então você vê o seguinte, o ser humano se deteriora a cada dia que passa, ele busca um prazer numa coisa que o mais próximo dele é o óbito do que isso, ou então situações muito graves. Eu queria só dar um passo atrás em relação à questão da proposta de autarquização da área da saúde da Unicamp. Além da questão dos recursos humanos, que é o ponto nevrálgico, que outro ponto você chamaria a atenção que é preciso ficar de olho para que essa transição ocorra sem grandes traumas? Hoje a Unicamp ela tem um relacionamento muito bom com todo o sistema de saúde. A DR7, que é coordenada pelo Jorge Buri, que é um excelente profissional, um excelente médico, e tem uma cabeça muito boa para a gestão, ela conversa com Valinhos, conversa com Monte Alegre, com Serra Negra, com todos os lugares. Se a gestão vier no sentido de uma autarquização direta com São Paulo, precisa ver como é que vai ser essa conversa, se vai ser via São Paulo ou por aqui. Em alguns lugares, a própria DR7 que nós temos aqui faz isso, que é o papel da Crocs, essas coisas todas. Então a gente precisa ver como é que vai ser isso, porque hoje, quando nós suspendemos os atendimentos no pronto-socorro da Unicamp, ou quando a gente exige a referência, hoje se exige muito isso, né? O que é referência? Você vir ou de ambulância, mas já encaminhado. Você passou por um posto de saúde, você passou por um centro médico, por alguma coisa e vem referenciado. Isso quer dizer que se eu estiver mal, eu estiver dentro do carro, não vou ser atendido? Claro que vai. Senão é uma missão de socorro. Mas grande parte. Vou te dar um dado que pode te assustar. 80% dos casos que são atendidos em pronto-socorro, isso não é meu, é estatístico. 80% de casos que são atendidos em pronto-socorro não têm a necessidade de um pronto-socorro. Eles poderiam ser resolvidos num centro de saúde, num posto de saúde, numa UPS, numa UBA ou num consultório médico. Mas as pessoas vão lá. Ou na telemedicina que está chegando agora. Mas por que elas vão lá? Porque tem resolutividade.
Ali você faz o exame, ali você toma a injeção, etc. Só que esse congestionamento que tem de pessoas que não são tão necessárias de ser atendido lá, é óbvio que eu estou excluindo os casos graves e agudos, né? O cara está aí com uma cefaleia, com uma dor de cabeça, que ele está dando a cabeça no aparelho. Claro que ele tem um pronto-socorro. Mas eu já trabalhei em casos em que eu estava atendendo um traumatizado e aí um cara gritando na outra sala que nem maluco, tal. Eu falei, o que estava acontecendo? Eu falei, está morrendo, né? Não, ele estava com uma unha encravada que não aguentava de dor no pé. Aí você tem vontade, né? A gente faz a brincadeira, claro, você tem vontade de pegar um serrote, chegar perto dele e falar, deixa eu tirar aqui. Porque o cara... Eu aprendi uma coisa também, e um fato que se aprende muito, é com enfermeiras e principalmente experientes. Eu fui atender um paciente uma vez no Mário Gatti, eu fazia sempre o primeiro atendimento, para depois passar para o médico, e tinha um cara gritando muito com cálculo renal. Graças a Deus eu nunca tive, mas já presenciei várias pessoas que tiveram, e é muita dor. E aí, a hora que eu fui colocar ele para dentro, a enfermeira falou, não, atende aquela mocinha. Eu falei, ela está quieta ali, atende ela. Eu a coloquei para dentro do pronto-socorro da área, ela teve uma parada cardíaca. Então eu falei, opa, que isso? É a sensibilidade dela em olhar. Ela falou, doutor, eu olhei para a cara dela, não tinha força para gritar. Aquele cara estava gritando, não que você vai deixar ele gritar, mas ele não é a prioridade no momento. Então, o pronto-socorro precisa ser... Não ia. O pronto-socorro... E principalmente o seguinte, a gente sabe uma coisa. Nós, homens, a gente suporta qualquer pressão psicológica. Pode vir que eu tiro de letra. Agora, não me aperta o dedão do pé, não, porque dói pra caramba, né? Enquanto mulher tem uma resistência muito grande à dor. Mas você não pressiona ela psicologicamente, não, que ela cai em lágrimas rapidinho. Então, essa diferença da constituição do ser humano é uma coisa muito importante para você observar na medicina. Nem sempre, não estou dizendo que é sempre, nem sempre as pessoas que estão gritando precisam do atendimento. E nem sempre as pessoas que estão quietas também são dispensáveis, é o contrário, né? Mas você vê muito esse tipo de situação. Então, eu acho que, para você dizer o seguinte, qual seria a melhor saída para isso? A ampliação da rede primária? Sim. E será que a população vai? A gente está cansado de ver, de novo, notícias no Correio Popular que o médico não foi, eu não sei. Aí vamos analisar a parte do médico. Por que ele não vai lá no centro de saúde muitas vezes? Porque ele sabe que nem sempre tem medicamentos e tem recursos para ele trabalhar, né? Que muitas vezes ele vai enfrentar problema com a população quando não vai ser agredido, que muitas vezes ele vai ser criticado quando não recebe um processo, uma queixa contra ele ou na prefeitura, ou no centro médico, no Conselho de Medicina. Então, tem todo um lado para você avaliar esse tipo de coisa, como também tem péssimos profissionais, né? Eu sempre digo o seguinte, voltando ao comparativo que eu fiz anteriormente, na medicina privada e medicina pública, assim, a medicina pública, ele está garantido com o salário dele. Ele não vai ser mandado embora, a não ser que ele bata em alguém e faça uma bobagem. Mas, do contrário, se ele sentar lá e ficar enrolando para atender a operação tartaruga, não vai acontecer nada. Já na medicina privada, se ele não fizer isso, o convênio põe ele para fora no dia seguinte. O hospital põe ele. Eu já pus vários médicos para fora do hospital por causa disso. Você tinha, na minha época de provedor, de presidente de hospital, você tinha lá uma média, são 20 atendimentos por tarde. O cara aparece com 6 atendimentos por tarde, alguma coisa tem. Ou ele atendeu 6 pacientes gravíssimos, que pode acontecer, ou tinha alguma coisa. Aí você vai, dá uma passeada, conversa com um, com o outro, daqui a pouco sai. Professor, ele fica jogando paciência ele sabe que está garantido, você põe o cara para fora. Aí a maioria melhora. Já no serviço público, você chega para o cara e fala, você não está atendendo, e daí? O que você vai fazer? Eu escutei isso várias vezes. A gente escuta isso de vez em quando. Você pensa que eu sou o quê? Eu sou quem vou resolver o problema no mundo? Eu tenho 50 pacientes aqui no ambulatório, você acha que eu vou conseguir atender tudo isso? Então, cara, vai dar aula de corte e costura, vai ensinar tricô, vai fazer outra coisa. Mas não fica no pronto-socorro, não fica no ambulatório. Se ficar, tem que se sujeitar ao que tem para hoje. E o que tem para hoje é pesado. Então, a solução para um problema de saúde no país passa por muitos lados. Mas eu acho que um dos mais importantes é a questão da compreensão da cultura da população. A partir do momento que a população começar a procurar postos de saúde, a área primária, e ter resolutividade, ela não vai se arriscar a ficar sentado 4 horas num pronto-socorro esperando para ser atendido, né? Hoje o maior problema que a Unimed tem. A Unimed tem um problema, ela cresceu em Campinas, Campinas depende da Unimed, né? E você, se tiver algum problema agora, Deus queira que não, vai sentar num pronto-socorro e ficar 4 horas esperando.
porque o médico está jogando paciência? Não, porque ele tem muita coisa para fazer mesmo. A começar de preencher todos aqueles formulários, aquelas coisas todas. Né? Complicado. Depois de muito tempo de uma movimentação grande de todas as prefeituras da região metropolitana, o governo do estado concordou com a construção do hospital metropolitano. Mas ainda há uma certa indefinição se ele vai atender média ou alta complexidade. A partir da sua experiência, acha que ele contribuiria mais para a nossa dificuldade de assistência? Que perfil? Média complexidade, sem dúvida. Se você tiver a média complexidade atendida, você libera o Hospital das Clínicas da Unicamp, o Celso Pierro da PUC, que são 2 hospitais terciários de nascência, para atender o que é importante para eles. Se você passear hoje, agora, nos ambulatórios, nas enfermarias do Celso Pierro e da Unicamp, de terciário você vai ter 10% ou 15%. São as pessoas com grandes complexidades oncológicas, com grandes vasculares, com grandes traumas. Essas pessoas resumem-se a 20% do atendimento. O resto, a capacidade toda está ocupada por sistemas secundários. Quando você diz, de novo eu falei para você a questão do hospital privado, né, da medicina privada. Hoje em dia, pega a Unimed, aí, o número de pacientes que eles têm para atender. Quais hospitais privados da cidade atendem ele? O Samaritano atende uma boa parte, mas a prioridade deles, é a melhor palavra, é o plano de saúde deles, que é muito grande. A Beneficência deixou de atender. O Irmãos Penteado ainda atende um bom número de Unimed, mas também atende alguns outros convênios e atende o IANSP agora, que é do servidor público. Começa o centro médico, tem um forte índice de Unimed, e o centro médico está absolutamente esgotado. Depois tem os hospitais menores, Santa Sofia, Santa Teresa, tem mais 1 ou 2 que eu não lembro, são 29 hospitais hoje em dia em Campinas. Pra você ter uma ideia, mais ou menos, a gente calcula, a Organização Mundial de Saúde fala que o número ideal de leitos por cada 1.000 habitantes são 2,3, 2,5 leitos por 1.000 habitantes. Campinas hoje não tem mais que 1,2. Então, existe uma carência de leitos, porque você pega toda a região metropolitana, né? Mas se você organizar melhor esses leitos, atendendo a prioridade de secundário e terciário, cirurgias e complexidade, esses leitos passam a ser bem mais suficientes. Como é que está hoje o trabalho da unidade que você está ligado lá da Unicamp, que é voltada à questão da infância, da pediatria? Então, nós somos lá uma unidade que faz pesquisas em pediatria, né? Então, o fluxo é mais ou menos o seguinte, a criança chega e é atendida no ambulatório geral da pediatria, que é encaminhada para uma especialidade, essa especialidade trata a criança e se ela for diagnosticada com alguma doença que tem estudo, eles são encaminhados para nós. Né? Então, são 12 laboratórios, hoje 8 com projetos de pesquisa em funcionamento e contribuindo bastante. A gente tem uma área muito significativa de imunologia, uma área de endocrinologia, uma área de crescimento e desenvolvimento, uma área de pneumo, né? Fisiologia e pneumologia. São áreas importantes que têm grandes projetos de pesquisa em andamento. O CIPED tem um projeto que trabalha muito com o crescimento e desenvolvimento das crianças. Então a gente faz muita essa avaliação em escolas. E é super interessante, porque tem dia que você chega lá, tem 3, 4 ônibus parados, tem mais criança do que em porta de circo. Né? Todas para fazer densitometria, oximetria, todos os exames que tem lá que possam ser falados. Então é um centro de referência, os trabalhos têm sido citados mundialmente. A gente tem professores lá excelentes, professores titulares, reconhecidos. E para ser pesquisador lá, tem que ser um professor da Unicamp, titulado pelo Departamento de Pediatria. É óbvio que ele tem os assistentes, os alunos, os pós-graduandos, médicos, pesquisadores, etc. Mas é um trabalho que contribui muito com a Faculdade de Ciências Médicas. Ele não é um trabalho assistencial, ele é um trabalho de desenvolvimento de conhecimento. Okay. Né? Nós fizeram, não sei se foi você, Edmar, nós fizemos uma reportagem aqui ouvindo com alguns setores da área médica e farmacêutica, numa previsão de que, na esteira do que tem acontecido em Campinas, se transformar num hub de ciência, tecnologia e desenvolvimento, que uma parte disso seria muito voltada à questão da área médico-hospitalar, que Campinas talvez se transformasse no maior hub brasileiro dessa área. Como é que você vê isso? A gente caminha para isso? Eu acho que sim. Se a gente pegar o começo, a década de 60, a Universidade Estadual de Campinas, que foi fundada por um médico, professor Zeferino Vaz, que veio da USP de Ribeirão, ele veio com o intuito de fazer aquilo uma universidade tecnológica. Tanto é que o grande apoio era para a área
de tecnologia, a área de exatas. Ele caminhou, escorregou para a área de humanas, principalmente a área de artes e o FCH, e escorregou para a área de saúde, que essa teve o desenvolvimento que teve. Por quê? Porque está diretamente ligado à população. Hoje, você vê aí, noticiado pelo Correio Popular, a evolução das avaliações internacionais de posição da Unicamp. Ela está crescendo cada dia mais, tanto na produção, nas patentes, etc, etc. Mas se você perguntar para a população hoje o que é importante para você na Unicamp, eles vão dizer saúde. Na época que a gente tinha meu querido saudoso amigo Benito Juarez, a Orquestra Sinfônica ia junto. Olha, o hospital é muito importante, mas é gostoso a gente ouvir a Orquestra Sinfônica. Não que hoje ela não seja importante, mas ela perdeu o contato direto com a população como tinha antes. Na época que eu estava na gestão do gabinete, lá junto com o professor Martins, o Benito foi muito legal porque ele foi às escolas, ele foi aos hospitais, ele foi aos presídios, ele levou a música, foi muito criticado por isso. As pessoas mais eruditas estão dizendo, imagina uma orquestra sinfônica tocar Ivete Sangalo, tocar isso, aquilo e tal. Fez shows com Chitãozinho e Chororó, shows vários. Foi a cultura chegando às pessoas, mas a cultura da maneira que a pessoa entende, que ela conhece, que ela valoriza. Não adianta você levar um Bach, um Chopin, um Beethoven, etc., para uma população da periferia que ele pode até achar bonito aquele conjunto de instrumentos tocando, mas ele não entende isso. Leva uma música que ele entende, tocada por uma sinfônica, valoriza muito mais a música e a audição da sinfônica. Mas isso, por uma questão de gestão, de plataforma eleitoral, sei lá o que foi, a Unicamp acabou deixando isso um pouquinho a segundo plano. Hoje o forte da Unicamp, em termos de relação com a comunidade, é a saúde, indiscutivelmente. E agora começa a despertar, por causa da Fazenda Argentina, os hubs da área de tecnologia. Existem muitos projetos, inclusive laboratórios farmacêuticos, que estão procurando a Unicamp. A Unicamp já tem o Inova, né, que é uma grande incubadora de pequenas empresas, e o resultado disso está aí. Você vê Quinto Andar, iFood, tudo gerado pelos alunos da Unicamp lá dentro. Então, espera-se que a área de tecnologia, que está muito bem apoiada aí pela gestão do professor César, ela vai ser uma grande contribuição para o Brasil e para o mundo. Nós não temos a menor dúvida disso. O investimento que muita gente criticou da Fazenda Argentina, tendo o destino que ela está sendo dada, eu acho que vai engrandecer a Unicamp, a cidade de Campinas, né? Você já tem os laboratórios Síncroton, vários, os Sirius, todos eles que já são referências mundiais. E eu me lembro quando a Motorola inaugurou a fábrica em Jaguariúna, por um incidente do destino, o reitor não pôde ir, o Martins, na inauguração, ele foi chamado pelo governador, não lembro o que foi e tal, ele me pediu para ir no lugar dele, que eu vi se também não estava, eu fui. O presidente, era uma época, acho que do Magalhães Teixeira, se não me engano, o presidente da Motorola, o japonês lá, ele falou para a gente, ele falou, olha, eu estou vindo para Campinas por causa da Unicamp, porque a Unicamp é o meu berço de formação, a Unicamp é onde a gente busca tecnologia. E numa das formaturas que eu presidi, eu me lembro que o Martins passou uma lição de casa para mim, ele falou, você pergunta para a formatura geral, quantos alunos da Exata, nesse momento que estão se formando, que ainda não têm emprego garantido? Se levantou uns 3 ou 4 de 150, foi muito. O resto, a maioria tinha emprego garantido, porque a Unicamp ela é muito credenciada dentro da área de exatas. Na mecânica, na elétrica, na química, na computacional, ela tem um aporte muito grande para isso, uma formação muito boa. E a medicina, indiscutivelmente. Né? A medicina hoje, o grande forte que eu acho da Unicamp é esse elo que ela tem com a população. Perder o hospital de clínicas é uma coisa muito ruim para a universidade, mas tê-lo nas mãos, administrado pelo Estado, custeado pelo Estado, e com o suporte da Unicamp, eu acho que é um ganho para as duas áreas, com todos os problemas que a gente tem que olhar. Esse curso que eu estou atualmente coordenando, convidei até o Ítalo para falar lá, é um curso que é organizado pela Escola Superior de Guerra, que já lá no passado vinha estudando, descobriram o seguinte, o Exército é uma grande fonte de planejamento estratégico. Né? Muita gente acha que o Exército foi feito para dar tiro de canhão e apertar gatilho. Não é verdade. E quer ver um maior exemplo? Quem ajudou a logística da proteção da Covid? O Exército. Montou todos os hospitais, acessos, etc. Quem ajudou as inundações da região do sul do país? O Exército. E a gente vai ficar a tarde inteira. Quem faz ali a calha
do Rio Amazonas, quem está levando fibra ótica. Aliás, uma coisa interessantíssima que o general que esteve conosco, ele está numa hora aí, ele falou, olha, a gente está fazendo fibra ótica na Amazônia inteira para levar internet para as ribeirinhas, para os ribeirinhos, etc. Só a gente só tem um problema, toda vez que o nível do rio baixa, os caras vão lá e cortam o fio. Então, talvez por desconhecimento, o que eles vão fazer aqui? A gente saberia que eles cortariam para vender para comprar droga. Lá não tem isso. Então, acho que assusta ver um negócio daquele, etc. Mas o Exército está em todo quanto é lugar. Então, a gente conseguiu trazer esse conhecimento de planejamento e estratégia do Exército para estudar problemas brasileiros. E esse curso vem há muitos anos crescendo nesse sentido. É um curso voltado especificamente, ou melhor, prioritariamente, para pessoas da sociedade que são destaque nas suas áreas, mas que tem um componente militar muito forte. Eu tenho hoje lá alunos da ativa, alunos da reserva que vão fazer. E eu procuro trazer sempre pessoas com muito conhecimento na sua área, respeitadas na sua área, por isso o convite do Ítalo, para que falem para os alunos quais são os problemas do Brasil. Um dos problemas fortes que a gente tem é a questão da notícia. Em quem acreditar, como aferir isso. Nós não somos jornalistas para ver isso. Então, trago uma pessoa que é hoje uma pessoa respeitada dentro dessa área para dizer, olha, como é que você vê uma notícia? Como é que nós publicamos uma notícia? Quanto de veracidade tem nisso, de trabalho que a gente executou para te dar essa notícia? E assim sucessivamente. Essa semana teve o Rossini, por exemplo, lá presidente da Câmara, falando sobre isso. E a gente tenta, nesse sentido, formar um grupo de pessoas mais preparada para, sem ideologia, sem viés político, nada disso, entender como é que se estuda o Brasil, como é que se faz isso. E eu tenho levado um bom componente de saúde lá também para ser discutido isso. A gente discute exatamente isso, né? Qual é o papel da medicina privada, da medicina pública no bem da população, para atender a população. A gente não pode deixar que exista uma dicotomia nisso, uma briga por isso. A gente tem que entender que os dois têm um fator fundamental e que eles precisam ser aplicados de uma maneira correta. E como é que se aplica isso de uma maneira correta? Fazendo uma boa gestão. E fazer uma boa gestão não significa apenas ter uma boa formação dos gestores. Ter uma boa gestão é ponto de partida, sem isso você não sai, mas tem um olhar cuidadoso para cada segmento. Quando você faz isso, eu tenho certeza, você consegue direcionar melhor os recursos, consegue eficácia, eficiência, qualidade e acolhimento, que é que todo mundo precisa. A gente tem visto a inteligência artificial já incorporada a algumas áreas da saúde, mas como é que você vê esse avanço e essa incorporação mais geral aos procedimentos? As áreas de imagens médicas hoje, elas são basicamente exclusivas de inteligência artificial. O que a inteligência artificial vê, às vezes um médico com muita experiência não consegue ver. Então, a priori, a gente está vendo com bons olhos isso. Me preocupa um pouco a hora que for na questão do contato do paciente. Quando eu te digo que 80% dos pacientes de pronto-socorro não precisam de pronto-socorro, é porque eu já vi, na minha experiência de atendimento pré-hospitalar, eu já vi muitas conversas resolverem problema. A pessoa chega lá, e só um componente que eu queria te colocar, é uma das coisas que mais prejudica o atendimento hospitalar, você sabe qual é? Dr. Google. O Dr. Google, ele é fundamental para dar nó na cabeça de qualquer médico. Porque o cara tem uma dor de cabeça em casa, está assistindo televisão, dor de cabeça faz o que ele faz? Ele não toma um paracetamol. Ele vai no Google. Estou com dor de cabeça. Aqui, a cabeça pode ser um tumor, pode ser uma base. Aí o cara chega para você, já aconteceu isso comigo. Eu cheguei com um paciente uma vez que foi lá, num atendimento pré-hospitalar que eu estava fazendo, ele me relatou um AVC. Doutor, eu estou com uma dor forte aqui, minha vista está ficando escura, está descendo para o braço. Eu falei, isso, cara, tem um AVCzando aqui, pelo amor de Deus. Não tinha nada disso. E aí, como é que você resolve uma situação dessa? Você começa a puxar a conversa. Cada vez mais, tem que ter tempo e acolhimento. Chega num ponto que ele fala para você, você fala, mas o seu dia, como é que foi hoje? Em que momento do dia você começou a sentir isso? Doutor, eu estava muito nervoso, o Ítalo falou isso para mim, aquilo, eu não gostei, pronto, tá ali. E aí você vai tomar cuidado. Não é que porque você ouviu isso, você não examina, mas você já tira aquele componente da gravidade que tem. Vai examinar, vai constatar nos primeiros exames que não tem nada, manda para casa com acompanhamento, etc. Então, eu acho que a inteligência artificial vai ter um pouquinho de trabalho a hora que chegar nesse contato com um médico. O paciente
precisa ouvir isso. Ainda para grande parte da população, o paciente é a credencial de Deus na Terra. É ele que, o médico é quem vai ser o teu ditador. Você vai morrer, você vai estar vivo. Quando a gente sabe que nos bastidores não é nada disso, né? Muito pelo contrário. Queria te perguntar assim, com tantas atividades que você relatou aqui, quase me cansei em tantas atividades, como é que relaxa? Que hobby tem? Então, eu tenho algumas coisas que é o seguinte, minha mulher fala que eu não sou um cara de hobby, mas assim, eu tenho uma família maravilhosa, uma esposa que é companheira, parceira, o meu tudo. Eu tenho meus filhos que são maravilhosos, eu agradeço a Deus porque Deus deu para mim muito mais do que eu pedi, do que eu achava melhor. E a gente tem uma relação familiar muito legal, então relaxar para mim é ir passear com meus filhos, com a minha mulher, ir no shopping, ir a um churrasco, ir na casa de amigos, ir ao clube, viajar. Eu procuro sempre fazer isso nas minhas áreas do ar. Eu sou um cara adepto a assistir televisão, eu gosto muito de assistir televisão, mas ao contrário do que muitas pessoas gostam, por exemplo, na minha casa também de assistir filmes, séries, etc., eu não assisto jornalismo. Eu gosto de ouvir as notícias dadas pelas diferentes correntes, porque você começa a tirar conclusões depois de vários aspectos, né? Na época aí da pandemia, eu ouvia muito isso, eu falava, gente, não é possível que esse cara falou isso, aquele falou isso. Agora, na época aí do problema do Bolsonaro, também você ouve vários canais de TV, cada um com uma análise, etc. Eu gosto de analisar isso e tentar entender o que passa pela cabeça das pessoas. Mas adoro ir para o shopping, não sou um consumidor, mas adoro sentar no shopping, tomar café e ver as pessoas, encontrar. E por tudo isso que eu te passei, você imagina que eu sou uma pessoa bastante conhecida na cidade, né? E eu fiz um programa um tempo atrás, só para completar rapidamente para você, fui convidado de fazer um programa do Globo Repórter. Eu fiz isso em final de 22, com esse 23 por aí. O pessoal da Globo tem muita ligação com a gente lá por causa das pesquisas, etc. Me ligaram e falaram, a gente precisa um trabalho muito interessante que é a reposição dos executivos pós-pandemia. Quem que tem? Eu falei, você não me ligar isso aqui na medicina para um negócio desse? É difícil e tal. E eu cheguei comentando com ele alguma coisa, eu falei, eu sei, por exemplo, eu por mim e tal. Eu tive 4 episódios de Covid, graças a Deus, todos assintomáticos, graças a Deus. E no nosso penteado, por exemplo, eles guardaram um leito para mim lá, falaram, aquele gordo vem pra cá, ele não teve jeito, mas eu escapei. E aí comecei a conversar com eles, falei, chama a pessoa certa, faz um programa com a gente? Eu falei, faço, claro. Marcaram, veio toda uma equipe, ficaram 3 dias na minha casa, das 7 da manhã até meia-noite, fazendo todos os detalhes para onde iam juntos. Mas eles mudaram um pouco na véspera o mote do programa. Não ficou mais a reposição do executivo. Virou as dificuldades do emagrecimento. Não sei porquê, mas me pegaram as dificuldades do emagrecimento. Rapaz, isso deu uma repercussão que você não imagina. E um dos pontos engraçados que a gente mede isso foi o seguinte, naquela época eu estava fazendo um programa nutricional, o meu grande problema era ficar até tarde assistindo televisão, e fico até hoje, e aí virar a comida minha companheira, né? Minha grande companheira. Então eu buscava um bolachinho, um coisa, eu falei, para com isso, você pega uma cenoura, come, pega um... Nesse dia de gravação eu falei isso, eu falei, não, então põe uma cenoura para ele comer para a gente mostrar. Puseram um vídeo na televisão como se estivesse passando o Jornal da Madrugada, tal. E não tinha cenoura aquele dia em casa, por incrível que pareça, minha mulher preparou uns palitinhos de pepino, que para mim é extremamente indigesto, eu não como. Eu comi, gravei, perfeito. 2 semanas depois eu estou jantando fora, e aconteceu isso 3 vezes, estou jantando num restaurante, de repente chega o garçom para mim e põe um copo cheio de pepino. Eu olhei para aquilo e falei, eu não pedi. Mas aquela mesa mandou o senhor fazer isso. A hora que eu olhei para a mesa, os caras falaram, come agora. Me conheciam, claro. Come agora. Você não falou na televisão quem comia? Come agora. Rapaz, é uma marcação incrível. Bom, só para você saber, de lá para cá eu já perdi 30 quilos, graças a Deus. E deixa eu te perguntar, então, aproveitando, na época da pandemia, você com a sua visão especialista, hospital, como é que foi essa contribuidade de contribuir e de ser um observador do que estava acontecendo? Então, eu contribuí com uma rede de médicos que nós formamos, que a gente via as vagas em hospital. Isso me assustou demais, a ponto de voltar para a terapia. Por quê? Porque o Ítalo me ligava e falava assim, Pedretti, eu tenho uma pessoa aqui que eu preciso de vaga, tal, não sei o quê. É um cara bom, um cara jovem, tem 40 anos, tal. Aí ele me ligava e falava, eu estou com uma pessoa da família idosa, tal, não sei o quê, tem 90 anos. Eu falava, gente, esse cara de 90 anos vai morrer, aqui ele vai sair. No dia seguinte eu ligava para ele e falava assim, eu consegui vaga por 80. Não precisa, já teve alta, tá ótimo. Ítalo, aquele cara de 40 anos, vamos internar, não, ele foi a óbito. Então,
você pegou uma inversão total dos valores da vida, do que é normal cronologicamente da vida, ou seja, as pessoas mais velhas morrerem antes, as pessoas mais... Então isso mudou tudo, né? O Mandetta falava uma coisa que para mim foi uma grande lição. Essa doença veio, nós não sabemos de onde, não sabemos como ela vai ser, quanto tempo ela vai ficar e o que ela vai ocasionar. Então a gente montou uma rede de médicos que faziam muito isso. Por um lado foi bom, porque eu me senti extremamente útil, ajudei bastante, mas por outro a gente se assustava de ver a quantidade de óbitos que isso proporcionava. Foi muito difícil acompanhar isso, né? Bolsonaro negando. Sim, pior, né? Indicando medicação que não tinha nada a ver e prejudicando quem usava aquela medicação. Né? O tal do cloroquina lá, acabaram nas farmácias, lembra? Não tinha. E quem precisava daquele medicamento para sobrevivência teve uma dificuldade enorme. Falou assim, gente, eu sempre comprei um remédio, nunca tive problema, agora falta. A crítica que eu faço ao Bolsonaro, eu faço isso dentro do Exército, que eu estou lá, é sempre o seguinte, eu acho que ele deve ter tido coisas muito boas que ele fez. Eu nem discuto que eu não conheço o plano de governo todo dele. Mas uma coisa imperdoável é ter feito o que fez com a saúde. Sendo que ele poderia se passar por vítima. Sem dúvida. Porque, veja bem, o Ítalo, por exemplo, o Ítalo é um diretor de jornal, ele entende disso aqui como poucos. Sei que tem uma boa carreira profissional, mas se ele for presidente da República, ele não vai se meter à saúde. Ele vai chamar alguém que entenda de saúde e vai falar assim, ó, por favor, toque isso. Aí você vai à população e fala, olha, eu não sou um médico. Eu tenho meu ministro da saúde que é médico. Se ele fizer alguma bobagem, o acerto de contas dele é comigo. Pronto, você tira isso. O Franco Montoro uma vez falou isso para mim. Eu fui numa reunião com o Martins e tal, e o Martins falou para mim um negócio que eu tinha que fazer lá. Então eu falei, professor, eu não sei fazer isso. Ele falou, menino, aprenda uma coisa. Aliás, desculpa, foi o contrário. Eu falei com o Martins falou, eu não sei fazer isso. O Franco Montoro virou para ele e falou o seguinte, aprenda uma coisa. O gestor nem sempre sabe de tudo. Por isso que ele tem vocês. Se vira. Veja o que é fácil, busque quem sabe. E eu trabalho nesse sentido. Se você hoje me colocar para administrar uma radiologia, uma oncologia, eu não entendo nada disso. Mas eu vou me cercar de médicos que entendam. Se você falar para mim, não, ó, nós vamos trabalhar na medicina lá de ponta, um posto de saúde. Eu vou trazer pessoas que conheçam de medicina de família, que conheçam de epidemiologia, etc, etc. Porque o importante é esse, é você saber dar espaço para quem entende e liderar os que são seus apoios. Sem dúvida, sem dúvida. A hora que você forma uma boa equipe, sob sua liderança, eu tenho um exemplo que às vezes eu participo de algumas coisas no Einstein. O Einstein tem um conselho maravilhoso, porque a grande parte são empresários. Mas o gestor, que era o Cláudio Rotenberg, hoje está esqueci o nome dele, ele tem uma dominância muito grande. Os caras podem ter sido presidente da GM, presidente do Banco Safra, presidente não sei o quê. Mas ali quem entende medicina é um cara chamado Cláudio Rotenberg. Então ele vai virar assim, olha gente, nós somos dinheiro para tal coisa. Os especialistas que se virem. A gente precisa de um prédio para instalar toda a área de imagens novas. Os engenheiros que se cuidem. A gente precisa de gente muito bem treinada. Os psicólogos, os plantonistas lá de recursos humanos que se cuidem, né? Então, ele sabe muito bem dividir isso, né? O Einstein foi uma grande experiência para mim na época que eu estava no Samaritano ainda e que a gente foi para lá para conhecer o sistema de tomografia, que era a revolução mundial aquilo. A gente brigando no Samaritano para conseguir um tomógrafo. Eu sentei numa reunião, tinha umas 10 pessoas. Isso, no ano de 70 e pouco, 80 e tal. Precisa de um tomógrafo e tal. Lá estava sentada sempre a família Safra, 2, 3 famílias desse tipo e tal. Os caras olharam um para o outro e falaram, tá bom, pode comprar 3. Falei, estão brincando, né? Não tá bom, não. Eles aportaram 3 equipamentos na época, não. Então, assim, você vê que a comunidade está muito inserida na coisa e ajuda, né? E eu acho que isso é fundamental. Você ter um hospital onde a comunidade acredita em você é uma briga que eu tenho, por exemplo, com o Irmãos Penteado, né? Eu acho que houve um projeto, e eu respeito muito, meu amigo Ítalo lá, da questão de se fazer um shopping lá. Eu não acho que seria conveniente um shopping, mas eu concordo que seja conveniente, por exemplo, a construção de novas alas, de novos... E não precisam levantar 2 prédios para o hospital, não tem levando para isso. Você levanta na metade um para o hospital e um e-mail para forma de rendimento para o hospital. Eu acho perfeito isso. E por que não? Porque o Irmãos Penteado está localizado na região com maior concentração de idosos em Campinas e pacientes crônicos e precisam daquele hospital. Então, tudo aquilo que você fizer para aquele hospital crescer, está ótimo. Agora, fazer outras coisas em paralelo aí começa a complicar, no meu modo de ver, respeitosamente, a relação com a comunidade. Mas fazer ali um projeto que possa arrecadar dinheiro, gerar receita para o hospital, eu acho sensacional isso.
defendo em qualquer lugar e ele sabe disso. Perfeito. Bom, queríamos agradecer muito a sua presença novamente. Muito obrigado. Agradecer pelas reflexões aqui. Por favor, se quiser um recado para o nosso público aqui, fique à vontade. Na realidade, o que eu posso dizer é isso. Eu acredito muito na medicina, eu acredito muito na educação. Eu acho que tanto medicina quanto educação, bem dosado para a comunidade, bem compreendida, vão ser fatores importantes para o desenvolvimento da área emocional, da área educacional, da área de vida das pessoas. Eu acho isso muito interessante. Muito obrigado. Tudo bem. A Conexão Correia conversou hoje com o Sr. Antônio Salvador Pedete Neto, que contou um pouco sua experiência profissional na área tanto de educação quanto saúde. Se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no canal e acione o sininho para sempre receber novos vídeos do Conexão Correia.